Estamos fazendo nossa meditação no livro de Provérbios, livro de Salomão, né? Ele que escreveu. Vamos pedir, antes de mais nada, a direção de Deus? Ó Deus, eu entrego mais uma vez essa meditação na Tua Palavra ao Senhor e peço que o Senhor nos dirija. A Tua Palavra é luz, que ilumina o nosso caminho e que nos faz entender o propósito nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 do capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O bispo, ele escreve: a mulher sábia não é difícil se casar e construir uma família, mas é um grande desafio construir um lar com harmonia e segurança. Essa tarefa tão difícil foi confiada à mulher, portanto, cabe a ela a responsabilidade de fundamentar e edificar espiritualmente o seu lar, a fim de que ele se torne um lugar de amparo e apoio para os seus entes queridos. Sua docilidade, temperança, generosidade e força fazem seu marido e seus filhos se sentirem seguros, confortáveis e confiantes. Por isso, a engrandecem. Já insensata, até consegue se casar e ter filhos, mas com sua falta de equilíbrio no falar e no agir, destrói tudo o que construiu. Com isso, distancia os seus familiares cada vez mais de si. A mulher escolhe ser sábia ou tola quando elege suas prioridades e decide agir, sobretudo com sua fé e com sua inteligência. Então, vamos reconstruir o período, né? Um período atrás, né? Anos atrás. Qual era o papel fundamental da mulher? Era estar em casa, aguardando o seu marido chegar do trabalho. Quem trazia o sustento para casa? Era o homem. Então, o homem sustentava a casa. E a mulher ficava na incumbência de cuidar da casa e dos filhos. Então, o lar, a casa, ele era tão aguardado pelo marido, né? O marido trabalhava fora, né? Na empresa, o dia a dia, o estresse, a vida cotidiana, a correria. Então ele sentiria o desejo de voltar para casa, né? Porque a casa se torna, na verdade, o paraíso, onde ele pode ser quem ele é, onde ele pode descansar, onde ele tem o conforto da sua família, né? Mas a modernidade, né? Os dias mais difíceis, então hoje a mulher também sai para trabalhar e o homem também sai. Então, a casa fica, vamos dizer assim, desgovernada. Na verdade, a mulher ela tem duas tarefas, né? Ela tem a tarefa diária dela, fora e dentro de casa, hoje. E ela tem que manter ainda, fazer com que a sua casa seja um pedacinho do céu. Mas qual o problema dos dias de hoje? É o estresse, né? O homem leva o estresse do trabalho para casa, a mulher leva o estresse do trabalho para casa, e a casa se transforma num estresse completo, né? Junta o estresse de um com o outro e explode, né? O problema. Mas quando o casal é cristão, né? Ambos servem a Deus, então eles têm essa virtude de ter Deus dirigindo e orientando o casal. Então, não tem como o casal levar o estresse para dentro de casa. Tem, né? Mas eu não acredito que você vai querer. Então, você faz da sua casa um lugar seguro, né? Como se fosse uma fortaleza. Como diz lá o Salmo 91, né? No esconderijo do Altíssimo. Então, o esconderijo da sua família é a sua casa. Quando há um dos familiares que não é convertido, então ainda vai encontrar algumas dificuldades para isso. Mas a mulher sábia, como ele disse aqui no texto, a mulher sábia tem esse poder de edificar a sua casa. Ela edifica. A tola, como diz, derruba. Então, como que busca essa sabedoria? Você busca essa sabedoria sendo uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que busca a direção e a vontade de Deus, quando mesmo seu marido ou a esposa, vice-versa, né, seja quem for, você faz as coisas para essa pessoa, às vezes sem querer, porque ela te feriu, te machucou, mas você faz porque você não está fazendo para ela, você está fazendo para Deus. Então, aí começa a construir um lar.
não é fácil, né? Normalmente a casa ela é construída pelos fundamentos. E os fundamentos, até subir e formar a laje, né, formar as paredes, é difícil. Então, se você é uma mulher e está construindo, né, o seu lar agora, edificando a sua casa com sabedoria, vai levar o seu tempo, mas vai valer a pena. No 2, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. E hoje nós vemos isso abundantemente, né? A mentira ela tem sido tão forte. E o pior que uma mentira precisa ser sustentada por outra. É igual uma casa de papel. 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Mas o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Vai-te de diante do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Então, ele manda nós nos afastarmos do homem ou da mulher insensata, né? A pessoa que não pensa racionalmente, ela pensa com o coração. 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então, quer dizer, às vezes, o ímpio, ele começa a se dar bem, porque pela mentira dele ele consegue ganhar mais alguma coisa, e às vezes aquele que é correto leva uma vida mais difícil, mas quem vai prevalecer até o fim, né? É isso que você tem que pensar. O ímpio vai se desfazer, e é isso que nós temos visto. E os retos permanecem e florescem. No 12, há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, olha só, é como o pecado, né? O pecado ele não se apresenta sendo pecado, ele se apresenta como sendo algo muito bom. O diabo não se apresenta sendo diabo, ele se apresenta como anjo de luz. Então ele engana. Por isso que ele fala, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é morte. Jesus falou assim, eu sou o caminho. Então, quando você se firma no caminho, que é o Senhor Jesus, o caminho da verdade, o caminho da justiça, da fidelidade, então você encontra-se com Jesus, a vida. Mas se você decide trilhar o caminho desse mundo, o caminho leva você à morte. No 13, até no riso, o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. O comentário diz, no riso o coração sente dor. Ninguém conhece o que está no íntimo de uma pessoa. Muitos riem quando dentro de si só há tristeza. Mostram uma suposta força quando na alma só há desânimo e apatia. Para manter a aparência, há quem prefira ignorar o sofrimento e mostrar superficialidade, mas ninguém consegue esconder a dor por muito tempo. Recorrer a Deus é o caminho para transformar o riso sofrido em verdadeira alegria. Seguindo para o 14. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O comentário diz o prudente. Vivemos uma época de assustador crescimento tecnológico. Falamos com quem está do outro lado do mundo com apenas um clique. Além disso, permite uma interatividade tamanha que faz com que pessoas que nunca se viram se tornem amigas virtuais. Tudo isso facilita a informação, os negócios e a aproximação das pessoas. Por outro lado, há também perdas, pois cada vez mais pessoas têm sido ludibriadas por fraudes,
falsas notícias e gente de má índole. Quem é imprudente dá crédito a tudo o que vê e ouve, por isso é facilmente influenciado e levado a sofrer danos. O prudente, no entanto, avalia e considera as palavras, situações e sugestões dos outros. Ele mostra sua sabedoria ao ser cauteloso em cada passo que dá. Além disso, quando recebe conselhos, analisa se de fato o ajudarão e descarta o que não lhe acrescenta, inclusive no mundo virtual. Assim pratica o que a palavra orienta: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Isso é Paulo escrevendo para os Tessalonicenses no capítulo 5, do 21 ao 22. Nós vivemos na era da informática, na era da informação, mas também numa era em que nós vemos muitas pessoas desinformadas também, porque elas procuram conteúdos, mas que agradam ao coração. Os conteúdos da fé são pouco ou nada são influenciáveis. Por exemplo, nós estamos aqui gravando a Bíblia. Se você for olhar os números de pessoas que veem os vídeos, é muito pouco. Diante de vídeos, por exemplo, de bobagens, de pessoas falando bobagens, e você vai olhar o número de pessoas que assistem aquilo, né? Então as pessoas preferem mais as bobagens do que entreter com conteúdo como esse. Não é porque eu estou fazendo, não, eu não sou o único a fazer, mas você pode comparar com qualquer outra pessoa que está preenchendo esse espaço da internet com alguma coisa útil. Olha quantas visualizações tem. Veja o que aquela outra pessoa, né, que diz ser youtuber ou influencer na internet, veja lá quantas visualizações dos vídeos que eles têm. Às vezes de dancinha, às vezes dele informando bobagem, às vezes até causando mais problemas para os pais por causa das crianças. Veja lá as visualizações. Então, é aí que você entende como é que a humanidade hoje ela tem se comportado diante da informação. Ela crê nas fake news, e se a pessoa vem, né, falar a verdade, ela já não crê mais naquela verdade. Ela prefere acreditar na fake news, né? Dá mais ibope, dá mais audiência, enfim. Infelizmente, é o tipo de sociedade que a gente vem vivendo hoje. Isso é uma crítica que eu faço à verdadeira ideologia que está sendo vendida às pessoas, e elas têm comprado como se fosse ouro. A verdadeira ideologia que nós deveríamos adotar e guardar está aqui na palavra de Deus. Por isso que você tem que avaliar, como o bispo aqui orientou, né? Você ouve uma coisa de alguém, então você veja quais são as ideias, qual é o objetivo daquilo, aonde eles querem chegar com aquela ideia. Está fugindo do que a palavra de Deus orienta? Então a gente avalia, e se vale a pena ou não, foge. Seguindo aqui para o 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a astutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém, os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, eu posso até colocar essa questão aqui sobre a evangelização, né? Aquela pessoa que hoje salva, ela quer salvar o seu próximo. Quem é salvo, quer salvar. Quem não é salvo, não se importa se o outro vai ser salvo ou não, para ele pouco importa. Então, é uma diferença que nós vemos dentro da igreja, o joio e o trigo. O joio é aquele que não tem conteúdo, quer dizer, não conheceu a Deus, mas e o trigo? É aquele que verdadeiramente conheceu. No 22, porventura não eram os que praticam mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo o trabalho o aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios
é a sua riqueza, estultícia dos tolos é só estultícia. Só fazer um comentário aqui sobre o 23, né? Em todo o trabalho eu aproveito, mas só em palavras leva à pobreza. Quer dizer, tem gente que ela gosta de falar, né? Mas na hora de executar, ela não faz nada. Então, vem a pobreza. No 25, a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Então, duas características importantes, né? A ira e a impaciência. Então, ele falou o que tarda a irar-se, né? Quer dizer, a pessoa, por vezes, ela tem uma reação diante de uma situação que é impensada, né? Às vezes ela reage de uma forma, ela responde, mas ela não gostaria de ter feito aquilo. Quer dizer, foi precipitado. Então ele fala sobre o tardar a ira, né? É você avaliar, ser calmo. Às vezes as pessoas nos dias de hoje, elas zombam das pessoas mais calmas, falam, o fulano é muito calminho. Se fosse eu no lugar dela, eu não faria isso, eu não seria assim, eu não responderia dessa forma. Mas aquela pessoa que é mais calma, talvez, é mais sábia do que aquela que já responde logo e às vezes toma atitudes que comprometem o seu futuro. E ele fala, né, sobre o espírito impaciente que mostra a sua loucura, né, a impaciência, né? Hoje nós vivemos também numa sociedade extremamente imediatista. Ela quer tudo rápido, ela quer tudo para ontem, ela quer vir à igreja hoje, amanhã já ter a resposta, e nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não funciona. Você tem o Senhor Jesus como uma resposta imediata para a salvação da sua alma, mas as demais coisas são acrescentadas. Ele não falou que será colocado logo a seguir, serão acrescentadas. O 30. O sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha só, normalmente a gente pergunta assim, quem é que tem inveja, né, na igreja? Ninguém levanta a mão, porque dificilmente o invejoso vai reconhecer que ele é invejoso, né? Mas a inveja, ela é podridão para os ossos, né? Por exemplo, uma doença dos ossos que a pessoa tenha, deixa ela debilitada, ao ponto dela não conseguir se colocar em pé, dela não conseguir fazer nenhum trabalho. É algo muito sério. Agora imagine, né? Se a inveja é como isso, então a pessoa que tem inveja, ela não consegue desenvolver a vida dela. A vida dela vai para o buraco. Seguindo aqui o texto, no 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então aqui está um bom versículo para aqueles governantes, né? Para aqueles políticos que oprimem o pobre, que oprimem aqueles que precisam dele, que o elegeu para estar no lugar e que ele possa governar, né, aquelas pessoas. Então ele está falando, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quer dizer, ele insulta o próprio Deus. E é nessas vertentes, é nessa verdade que a gente tem que confiar, né? Agora, uma coisa é certa, uma autoridade está onde ela está, mas porque Deus permitiu que ela lá estivesse, seja ela quem for. Pode ser o pior governante da história do mundo, mas ele tem aquele poder porque foi dado por Deus. Não existe ninguém que tenha poder que não tenha sido dado por Deus. No 31. Se compadecer do necessitado não é somente se penalizar da sua situação, mas suprir da melhor forma possível a sua necessidade. Há quem precise de uma comida ou de um agasalho, mas há quem necessite também de uma palavra de consolo e de esperança. Quem se compadece do aflito e lhe mostra o caminho, honra a Deus e é recompensado por ele. No 32, pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. O comentário diz, confiança na hora da morte. Querendo ou não, a morte é uma realidade para todas as pessoas. No entanto,
Há uma enorme diferença entre a morte do justo e a do perverso. Aquele que confia no Altíssimo não teme viver seus últimos momentos, pois mantém a paz e a certeza de que sua vida continuará ao lado de Deus. Por conhecer a fidelidade divina, crê que, assim como jamais ficou desamparado em vida, não o será no momento da morte. Os perversos, no entanto, se desesperam ao menor sinal de perigo por causa dos seus pecados. Eles são lançados fora, isto é, sua vida é ceifada e sua alma é condenada à perdição e ao sofrimento eterno. Por isso que quando eu reflito, na minha vida, eu reflito, por exemplo, para o destino da minha alma, como o bispo está aqui falando. Então, eu penso o seguinte: se eu conquistar muito dinheiro, mas perder a minha salvação, aquele dinheiro todo conquistado, aquele gozo, porque você ter conquistas, isso te dá uma alegria, é um gozo muito grande, mas no final disso tudo, aquele gozo vai passar, aquele dinheiro não vai poder comprar a alegria eterna da salvação. Você, por exemplo, pode ser uma pessoa famosa, com um nome extraordinário, todos te conhecem, todos gostam de você, tá bom. Mas isso tudo vai passar, e se você morrendo, essa fama toda, o seu nome, vai valer o quê? Vai ficar na memória das pessoas por um tempo, depois vai desaparecer, mas e a eternidade? Então, a gente tem que sempre pensar no que é eterno, no que é mais valioso. O que é mais valioso para você? O que mais tem valor para você? Então, é nisso que a gente tem que aplicar o nosso coração, aplicar a nossa vida, no que é mais valioso para nós. 33. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Hoje só foi possível ler um capítulo, tem problema, vamos seguir. Como eu tenho chamado você a ler a Bíblia em ordem cronológica comigo, nós estamos seguindo. Vai dar mais de que um ano, acredito que vai ser uns 2 anos lendo a Bíblia aí. Mas se você tiver nessa disposição, minha amiga, meu amigo, vamos firmes, vamos fortes, porque ao final dessa leitura, vai ser maravilhoso. E a gente vai pausando, a gente vai meditando, a gente vai conversando, e eu gosto de ter o seu retorno aqui no comentário. Tem pessoas que, de acordo com aquilo que elas ouvem, você põe no comentário o seu retorno, o que essa palavra tem feito por você, o quanto ela tem te ajudado, e isso é bom. Eu gosto, de saber o que isso tem te ajudado, tá? Então, se você quiser, põe aí nos comentários. E, claro, se você tem gostado do conteúdo, dá o seu gosto. Você vai dar condições a esse vídeo viajar mais para mais pessoas. E não poderia deixar de pedir a você que envie esse vídeo para as pessoas que você conhece e incentive elas a lerem a Bíblia também, tá bom? Deus abençoe.